E uma pesquisa do Datafolha, né, divulgada nesta segunda-feira, aponta que a gestão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na economia é aprovada por 27% dos brasileiros e rejeitada por 34% dos brasileiros. O Datafolha identificou que uma parcela maior, né, da população não tem uma boa avaliação da gestão econômica do ministro Fernando Haddad. Segundo a pesquisa, além desses 34% que avaliam como ruim ou péssima, tem 34% que avaliam como regular e, como já falado, 27% avaliam como ótimo ou bom, 5% não sabem. O levantamento foi feito nos dias 12 e 13 de dezembro, cerca de 2 semanas após a apresentação do pacote de corte de gastos. Aí a situação é basicamente a seguinte, né? A gente tem um dólar que encostou em 6,10. Nós temos uma inflação dos alimentos que está maior, que está maior do que a inflação média do que o IPCA, né, do que a média do IPCA. Ou seja, temos um incômodo com relação à percepção da qualidade de vida por conta do poder de compra. No outro lado da balança, a gente tem um crescimento que deve chegar a 3,5% esse ano, avançando, indo além do que as previsões do final do ano passado sobre 2024. Temos um desemprego que atingiu 6,2%, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, o que é o menor desemprego desde a série histórica que começou em 2012, e temos um aumento do poder de compra dos trabalhadores e trabalhadoras. Ou seja, temos esses dois lados, né? Temos a questão da inflação, temos a questão do aumento do dólar, né? O aumento do custo de vida, por outro lado, queda do desemprego, aumento da economia e aumento da renda, né? Eu tinha começado com a Raquel, começar agora com a Andresa, né? Andresa, como é que você vê essa taxa de aprovação menor do que da rejeição do ministro Haddad, né? E eu sei que apesar de pesquisa não poder ser comparada porque metodologias são diferentes, a pesquisa Quest tinha acabado de dar Haddad como uma bem colocado na disputa com possíveis presidenciáveis à direita, né? Esse eleitor brasileiro deixa qualquer um maluco, né, para entender essas, essas conexões aí que ele faz na hora de escolher o candidato e na hora de avaliar o ministro como se fossem duas pessoas. Eu me lembrei aqui, viu, Sakamoto, de um livro de um colega nosso, Thomas Trauman, que o nome é O Pior Emprego do Mundo, que é o emprego do Haddad, ministro da Fazenda, porque é todo mundo pressionando, atacando, e é claro, se um eleitor é entrevistado e vai falar da economia, ele vai pensar na casa dele, no bolso dele, no cartão de crédito que ele tem que pagar, e agora a Mega Sena abre agora dia 18, viu, Sakamoto? A Mega Sena da virada, então de repente pode. É, se você está aí apertado no perrengue, já anota essa data, dia 18, começa aí a Mega Sena da virada. Mas aqui voltando para o ministro, o Haddad é um nome importante aí do PT, é considerado pela Faria Lima como um nome respeitado. Ele conseguiu ali, apesar das críticas, né, ao pacote fiscal, mas que sabem que também tem muita pressão do partido do presidente, da esquerda, né, para que não se avance tanto nessa questão do controle dos gastos públicos, mas ele tem um respeito, eles entendem que o Haddad é uma pessoa apropriada para o cargo, que vai segurar ali as coisas quando forem necessárias, e é um nome que tem um recall aí da disputa pela presidência da República. Então, é muito natural, né, que uma pesquisa mostre, né, uma rejeição ali ao trabalho dele. Na verdade, não é o Haddad, né? A rejeição é o que cada um está vivendo dentro da sua casa, com seus apertos financeiros, né? A gente vê um dólar tão alto, isso impacta na economia fortemente, impacta no preço dos alimentos, na gasolina, em tudo. Faz parte da política econômica do governo, obviamente, então isso é tudo refletido no ministro da Fazenda. Então, hoje acho que ele vai dormir tristezinho, tristinho por conta disso. E não é só a Faria Lima que respondeu à pesquisa, então é uma percepção geral, e o governo precisa tomar muito cuidado com isso, porque quem ganha a eleição é a economia. Então não adianta aqui a gente falar que o golpe, isso vai influenciar o eleitor em 2026, na minha opinião, não vai influenciar nada, o que vai influenciar
é a questão econômica, de emprego, de saúde, é isso daí que o eleitor coloca no cálculo para votar. Eu acho que também venho explorando isso nas minhas colunas, né? Eu acho que vai fazer a diferença para o eleitor no final. Não é joia, não é golpe, é o preço do feijão e do arroz. Se o feijão e arroz estiver acessível, se o churrasco no final de semana estiver executável, né? Tiver também permitido ao trabalhador médio, Lula reelege. Caso contrário, fica difícil, né? No final do dia, a realidade material se impõe. A gente está indo para um rápido intervalo. A Raquel também caiu a conexão dela, né? A gente está indo para um rápido intervalo na TV, na internet a gente continua aqui e o pessoal da TV a gente já volta. Andressa, a gente estava comentando exatamente isso, explorar, acho que um pouco mais isso é porque isso é interessante. Você tem essa questão que aconteceu também nos Estados Unidos. O governo Biden herdou um processo inflacionário do governo Trump, esse processo inflacionário se manteve por muito tempo, isso afetou principalmente o preço dos imóveis, né, hipotecas, aluguéis que ficaram pelo olho da morte nos Estados Unidos, e só que ao mesmo tempo você teve aumento de emprego, né, queda de desemprego, chegou a pleno emprego lá, aumento de renda, crescimento da economia bem acima de outros países entre os mais ricos do mundo, e mesmo assim Biden não consegue eleger sua sucessora, Kamala Harris, por conta da situação econômica. Né? Muito, não só por causa disso, mas muito por conta da situação econômica, da percepção de que o custo de vida estava muito alto nos Estados Unidos. Enquanto isso, né, dá para fazer esse paralelo, traçar esse paralelo no Brasil. Por quê? Porque Lula está uma situação de uma economia em crescimento, né, acima das expectativas, uma queda do desemprego forte, que está se mantendo, apesar também do pessoal falar, no próximo trimestre vai aumentar, não, mas ele continua caindo o desemprego. Você tem esse aumento de renda, né, também do trabalhador, impulsionado pelo aumento real do salário mínimo, impulsionado por investimentos públicos, por investimentos privados. E aí, o que acontece no final é que a popularidade de Lula e de Haddad, que é o braço econômico de Lula, está uma popularidade mais baixa do que o necessário para uma reeleição, muito por conta também dessa percepção com relação ao aumento dos preços. Aqui nos Estados Unidos é a hipoteca, é o preço dos imóveis aluguéis, e aqui é o preço dos alimentos e dos combustíveis. E a gente está voltamos agora com o pessoal que estava na TV, estava acompanhando a gente no comercial, e se junta novamente à audiência, né, da internet. E Raquel tinha caído. Raquel, se você quiser agora fazer seu comentário sobre o mesmo tema, né, sobre a questão da avaliação do ministro Fernando Haddad. Olha, Léo, muito difícil um ministro da Fazenda popular, né? O ministro da Fazenda, como a Andressa estava comentando, é o pior emprego do mundo. É o cara que tem que fazer as maldades, que tem que aplicar as medidas corretivas, tanto que a pesquisa mostra, né? As pessoas não sabiam do pacote de corte de gastos, muita gente nem sabia, mas sabiam da benesse que o governo planeja fazer, que é a correção da tabela do imposto de renda. O que o governo precisa, na minha avaliação, entender, e que uma ala do governo tem dificuldade de entender e ainda não conseguiu? O governo precisa combater a inflação. E aí o governo como um todo. Não adianta deixar só para o Banco Central. O Banco Central deu uma paulada enorme nos juros, não conseguiu reverter, né? O BC está ali atuando no câmbio, está, na verdade, segundo eu apurei, só contendo o fluxo de saída de dividendos, porque sabe que não dá para travar uma queda de braço com o mercado. Mas o governo parece que ele ainda não entendeu que não dá para você ficar achando que não dá para segurar um pouquinho mais de inflação. Não tem problema o Brasil ter um pouco mais de inflação do que isso que está na meta. Tem problema, sim. E tem problema político, inclusive, porque mais inflação é menos dinheiro no bolso do pobre e é menos popularidade para o governo. E como é que você vai conseguir combater a inflação de uma maneira efetiva? No momento em que você fizer um arcabouço fiscal mais crível,
que você tiver uma reversão de expectativa em relação ao Brasil, que você conseguir fazer com que esse dólar recue de uma maneira consistente, afetando os preços aqui dentro. Porque a gente está de uma forma, com a política fiscal tão desajustada, o governo perdeu credibilidade nessa área fiscal, a tal ponto que a política monetária ficou ineficaz. A gente está com os juros nas alturas e você não consegue trazer mais credibilidade, porque o governo fica nesse vai e vem. Ele joga um pouquinho para o lado, mas aí vem uma outra ala do governo, convence o Lula de outra coisa, o Haddad convence a tomar uma medida, aí a Gleisi ou outras pessoas do governo, o Rui Costa convence a ir para o outro lado, e o presidente fica, nem abraça uma corrente, nem abraça outra. Os investidores percebem essa indecisão e não se cria uma expectativa positiva. Então, assim, é isso que as pessoas não... A ala política do governo ainda não conseguiu entender. A população, gente, isso não vai... O pacote de corte de gastos não vai dar voto para o presidente Lula. As pessoas não vão nem entender isso. O que vai dar voto para o presidente Lula é a credibilidade que o pacote de corte de gastos vai comprar, que vai reduzir esse dólar, que vai reduzir a inflação. Agora, se não conseguirem, se a ala política não conseguir fazer todo esse raciocínio, aí realmente vai ter jeito. Eu queria agradecer bastante a presença das minhas colegas, amigas Andressa Matais, Raquel Landim. Obrigado pela presença aqui no UOL News desta tarde de segunda-feira, 16 de dezembro de 2024, terminando o ano. Para alguns é graças a Deus, para outros é meu Deus do céu, o ano passou e eu não vi, né? Mas independentemente de qual seja o seu caso, né, tá acabando o ano, né?